Audiência pública, dia 21/2/2020. Eu, Gervásio Batista Posa, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, agradeço a presença de todos os servidores municipais, dos poderes executivo, legislativo, autoridades municipais e populações hortolandenses presentes, que assiste-nos pela web, presente audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento e Câmara Municipal de Hortolândia, que tem como objetivo a apresentação dos relatórios resumidos de execução orçamentária do 6º bimestre de 2019. A gestão fiscal do terceiro, a execução fiscal do terceiro quadrimestre de 2019, cumprimento ao dispositivo do parágrafo 4º do artigo 9º e parágrafo único do artigo 48, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com a regra estabelecida no regimento interno na Lei Orgânica do Município. A Comissão de Finanças e Orçamento é composta pelos vereadores Gervásio Batista Posa, presidente, Luiz Carlos Silva Meira, vice-presidente Tiago Mascarenha Figueira da Silva, secretário e vereador Simone Lopes Bettini. Declaro aberta a presente audiência pública. Desejo a todos as informações produzidas nesta audiência pública contribua para nortear o planejamento e desenvolvimento do nosso município e benefício a toda a nossa população. Assim sendo, passo a palavra ao técnico do Orçamento, Contabilidade Pública, especialista em Finança Pública, que conduza a explanação dessa audiência pública. Antes de passar a palavra ao técnico, eu gostaria de pedir ao nobre vereador e agradecer, vereador Ceará do Horto, vereador Tiago Mascarenha, e gostaria de pedir ao nobre vereador que fizesse uma evocação divina para a abertura do nosso trabalho. Bom dia a todos, peço que possa ficar de pé em reverência à palavra, por favor. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus queremos aqui apresentar esse trabalho, Senhor. Pai querido, eu creio que Tu já se faz presente todos os dias da nossa vida, Senhor. Abençoa ricamente a quem vai conduzir esse trabalho, Senhor, seja com ele, que tenha clareza. Senhor amado, que Tu possa também abençoar os nossos funcionários dessa casa de lei, Senhor. Vai de encontro também com todos que vieram aqui, a esse plenário, Senhor. Abençoa ricamente esse trabalho, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de pedir ao senhor Vradir, tem ali o microfone ali, e gostaria de estar desfazendo a mesa, nobres vereadores, para nós ver o painel. Obrigada. Bom dia a todos. Inicialmente eu quero agradecer aqui a presença de todos, em especial ao senhor vereador Gervásio Batista Posa, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento deste Legislativo, vereador Francisco Correia da Silva Filho, vereador Tiago Mascarenhas, que é também vice-presidente desta comissão. É com muita honra que mais uma vez eu venho a esse legislativo para expor o que aconteceu com o movimento financeiro e orçamentário da Prefeitura durante o exercício de 2019. Viemos aqui então para a apresentação desses relatórios em cumprimento à disposição contida na Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 9º, parágrafo 4º. Desta forma, eu falo também da importância dessas reuniões, que inclusive está sendo televisada via intranet, ou seja, a população de Hortolândia está tomando conhecimento de como está o município de Hortolândia, como está a sua saúde financeira. Um minutinho, por favor.
Ok. Bem, a gente coloca ali nesse demonstrativo um resumo do que seria o orçamento geral do município. O paralelo com 2018 é para vocês apenas tomarem conhecimento, mas eu vou me ater a responder e comentar sobre o terceiro quadrimestre, que seria o ano civil de 2019. Inicialmente, o orçamento da prefeitura, acrescido dos suas atualizações, né, com a abertura de créditos suplementares, ele chegou a 899 milhões 416 mil. Deste valor, nós estamos deduzindo todas aquelas receitas de convênios e de operações de crédito que não se concretizaram no exercício. Com isso, então, apuramos uma receita prevista líquida de 841 milhões 118 mil. Em contrapartida, a receita arrecadada neste mesmo período atingiu o montante de 849 milhões 648 mil, o que vale a dizer que houve um superávit de previsão na ordem de 8 milhões 530, ou seja, 1% acima da meta projetada para o exercício. Aqui vale um parêntese, que o tribunal, quando faz essa análise, ele faz a análise de uma maneira fria, ou seja, ele pega o orçamento como um todo e vê aquilo que eu arrecadei. Fazendo por esse ângulo, o município não cumpriu a meta de arrecadação, mas é um cálculo frio, ele não sabe o que está dentro dele. Então, tudo aquilo que é de empréstimos que não ingressou no exercício e de transferências de convênios que também não ingressaram, a gente retira dessa previsão. Consequentemente, lá na despesa, vocês vão ver que esse mesmo valor também está tirado da despesa, ou seja, essa despesa não foi realizada. Caso contrário, nós teríamos taxativamente um déficit de previsão e um déficit de arrecadação que não é saudável. Um minutinho, por favor. Quando faço essa demonstração, eu desmembro o que é prefeitura do Instituto de Previdência. O que eu falei agora abrange o Instituto de Previdência também. Separando, eu tenho a mesma posição, o superávit é menor, de 948 mil, mas mesmo assim cumprindo a meta de arrecadação com a previsão. O Instituto, por sua vez, tinha uma previsão de 76 milhões, arrecadou 84, ele teve um superávit de arrecadação de 7 milhões 592 mil reais. Agora, aquele mesmo montante, a gente cita aí, desmembra as receitas mais significativas para o município. E o carro-chefe dessa receita é e continua sendo o ICMS. Ali também tem mais a desoneração, só que o governo federal no ano 2019 não enviou nada desses recursos. Provavelmente o município vai perder essa fatia, que não deixa de ser um valor razoável, em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200 ano. Mas 2018, 2019 não entrou nada e 2020 também não. Sequer foi prevista no orçamento, certo, Cristiano? Para 2020? Cadê o Cristiano? Não, né? Ok. Bem, só um minutinho, por gentileza. Pode sim, sem problema. Só que é o seguinte, eu gostaria que se deixasse a pergunta para o final. Até foi uma falha minha não ter alertado isso. Porque senão a gente perde o raciocínio daquilo que está explicando, ok? Ok, obrigado. O FPM também teve uma arrecadação de 68 milhões, ou seja, ele cresceu um pouco no exercício, né? Teve uma variação entre o ano passado, de 2018 para 2019, de 8,42%. O predial, por sua vez, ele cresceu praticamente a inflação, já que não houve alteração de alíquotas, ok? O que foi forte o ano passado foi o nosso ISS. O ISS no mês de novembro, no mês de dezembro, teve uma arrecadação muito forte em função da
do faturamento da IBM, o que teve um reflexo bem positivo no orçamento, crescendo aí, representando 23% e crescendo, aliás, 14% e crescendo 23% em função da receita total. O ITBI, por sua vez, teve uma quedazinha, mas é basicamente em função, não é uma receita que a prefeitura tem como fiscalizar ou como aumentar, ela é em função dos negócios imobiliários gerados dentro do município, né? Então o município não tem força de mudar isso para mais, porque não simplesmente recebe esse imposto. As taxas, por sua vez, teve um crescimento bom. O adicional do FPM, são duas emendas, a 55 e a 84, aqui tem um valor de 9.566 e cresceu 71%, não. É que no último dia do exercício de 2019, o município recebeu a parcela do pré-sal. Então, dentro desse valor aí de 9.566, tem 3.600.000 aí representativos da cota do pré-sal. Dívida ativa cresceu muito, por quê? Uma ação na cobrança administrativa da prefeitura, né? Ela mandou cartinha para o pessoal, o RECAL funcionou, né? O call center trabalhou incisivamente em cima disso, e a nossa arrecadação, que era de 11.800, conseguiu chegar em 16.316.000, o que representou um crescimento de 37% ao longo do exercício. Isso mostrou, sim, o esforço da administração em cobrar esses tributos em atraso. Transferência do SUS cresceu também, o Fundeb cresceu também. O Fundeb, aqui cabe uma explicação, que nós recebemos desse fundo 119.834.000 e mandamos para esse fundo 66.038 logo ali embaixo. Isso representou um ganho para o município de 53.796.000 reais, ou seja, nós recebemos mais desse fundo do que remetemos. O que vai para esse fundo do município? 20% do ICMS, 20% do FPM, 20% do ITBI, não, desculpe, 20% do FPM, 20% do IPI exportação e o ICMS. Bem, em termos significativos, basicamente, a receita se compõe dessa forma, né? Bem, agora falamos das receitas, vamos ver as despesas como que ficam. A despesa fixada no orçamento, inicialmente, foi 872.580.000. Durante o exercício, ela sofreu variações, através de suplementações, com os seguintes recursos: recurso superávit financeiro, recurso próprio. O que é superávit financeiro? Se nós estamos trabalhando com 2019, seria a sobra de recursos financeiros do exercício anterior, que não se constitui receita, é só financeiro. De recursos próprios de 2018 para 2019 foi zero, ou seja, não teve superávit. Consequentemente, também não abrimos nenhum crédito por conta desse recurso, que ele inexiste. Se tivesse cometido essa loucura, nós ia ter um déficit financeiro lá na frente, que ia gerar despesa sem ter o cumprimento, o recurso em mãos. Porém, teve superávit financeiro de convênios. Suplementou-se, então, 23.699.000. E teve excesso de arrecadação também de convênios desse ano, de 2019, em 14 milhões. E de recurso próprio, 12.833.000. De operações de crédito não foi suplementado nada. Com isso, a despesa autorizada foi para 923.116.000. Porém, como já citei anteriormente,
se não ingressou 58 milhões de receita de convênios e de financiamentos que não vieram, aqui está então o contingenciamento da despesa nesse mesmo valor. Consequentemente, a nossa despesa líquida autorizada foi para 864 milhões, empenhamos e comprometemos efetivamente essas despesas em 823, havendo uma economia de dotações aí de 41.510.000 reais, ou seja, deixou-se de executar o orçamento autorizado nesse valor. Falamos de receita separadamente, falamos de despesas separadamente, agora vamos unir isso tudo e ver no que deu. Então, fazendo um confronto entre receita e despesa, aqui envolve, estou falando de prefeitura e Câmara, porque a Câmara tem despesa, mas não tem receita. Ela tem duodécimos, mas a despesa dela engloba a despesa da prefeitura. Então, a receita arrecadada é a mesma, 765 milhões. A despesa realizada empenhada, primeiramente, foi de 773 milhões. Aí houve um déficit de execução orçamentária na ordem de 8.173.000 reais. Porém, este déficit tem que ser explicado. Se considerarmos que abrimos 15 milhões, desculpe, só um minutinho, por favor. Se considerarmos que abrimos 23.699.000 de despesa por superávit financeiro, ou seja, isso não é receita, então ele é somente financeiro, é sobra de receita de convênios e outros do exercício de 2018. Se desconsiderarmos isso, no cômputo, e é o que o tribunal faz, né? Quando ele faz a análise, ele vê primeiro que tem déficit, mas este déficit, ora, 20 e poucos milhões dele é proveniente de superávit financeiro, ou seja, não é receita, como eu já disse anteriormente. Isso fez com que, então, em vez de déficit orçamentário, tirando isso, foi um superávit financeiro de execução de 15.566.000. Já o Instituto de Previdência, pela despesa empenhada também, a receita dele foi 84 milhões, a despesa foi de 49, ele teve sim um superávit de execução de 34. Agora vamos fazer a mesma análise, só que em vez de ser pela despesa empenhada, pela despesa liquidada. Vamos explicar primeiramente o que é despesa empenhada. A despesa empenhada é toda aquela despesa realizada orçamentariamente, executou-se o orçamento de despesa, e algumas delas não tiveram o cumprimento da fase da liquidação. O que é a liquidação? É quando efetivamente a obra está feita, executada, o empreiteiro emitiu a medição, a mercadoria chegou e o serviço foi prestado. Isso passa da primeira fase, que é despesa empenhada, para despesa liquidada. Essa eu tenho que obrigatoriamente ter dinheiro para pagar. Ela está liquidada, é direito do fornecedor, seja ela de bens, obras ou serviços. Com referência à despesa liquidada, então, a situação muda totalmente. Eu tinha os mesmos 765 milhões de arrecadação e tive uma despesa liquidada de 732. Então, meu balanço, ao invés de déficit, fechou com superávit de 33.504.000 reais. Eu não digo, desculpa, eu falei meu balanço, não, o balanço do município. O Instituto de Previdência, por sua vez, praticamente não mudou nada, né? A despesa empenhada dele praticamente é a liquidada, teve o superávit de 34 milhões. Posição dos restos a pagar e débitos de tesouraria.
Esse anexo, ele é exigido no último ano de mandato, em cumprimento ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Este ano, por exemplo, quando vier fazer a apresentação do terceiro quadrimestre de 2020, evidentemente que esse quadro vai estar amparado no artigo 42. Porém, independentemente de estar em vigor ou não, eu faço um parâmetro desses valores, desses empenhos que estão aí realizados ao longo do ano 2019. Separando o quê? Separando por fonte de recurso. Fonte Tesouro, Ensino, Fundeb, Saúde e outros convênios federais, estaduais e operações de crédito. Nesse exame, nós constatamos o seguinte, que os débitos, os réus a pagar processados e não processados, atingiram 7 milhões de fonte Tesouro, 7.991.000, e eu tinha disponibilidade financeira 17.796.000, ou seja, eu tinha um lastro de 9.804.000. Para os não processados de 3 milhões também supriria dentro desses 9.804.000. Ocorre que nós temos aí débitos de tesouraria, naquela coluninha à esquerda, escrito consignações, 8.150.000. O que é isso? São todas aquelas retenções que o município é obrigado a fazer, reter num determinado mês e pagar no exercício seguinte. Ok? Não entra nos restos a pagar, mas são débitos que estão aí para serem pagos no exercício seguinte. Com isso, esse lastro ficou negativo em 2.127.000. Nada de mal nisso, em função de que os liquidados tinham pleno recurso financeiro para ele, inclusive para os débitos de tesouraria, no valor de 8.150.000, né? A fonte 1, Tesouro Ensino, ficou de empenhos a pagar 6.313.000, consequentemente esse dinheiro estava vinculado numa conta bancária para atender essas despesas do ensino, ou seja, para cada R$1 de empenhos do ensino, seja ele processado ou não, eu tinha R$1 de dinheiro em caixa para pagá-lo. Com o Fundeb, a mesma coisa, ficou a pagar 1.658.000, e tinha disponibilidade existente no mesmo valor para quitá-los no exercício seguinte de 2020. O Tesouro, a fonte Tesouro Saúde, a mesma coisa, eu tinha 2.662, consequentemente, recurso para ele, já que esses recursos são vinculados à área de saúde. E as outras fontes, ou seja, a fonte 2, que é estadual, 5, que é federal, 7, que é empréstimos, eu tinha aí 41 milhões a pagar, processados e não processados, e uma disponibilidade de 71, tinha um superávit, então uma disponibilidade de 31 milhões. O Instituto de Previdência tinha disponibilidade de 575 milhões, apenas 6 mil reais de dívida, a curto prazo, que é o resto a pagar, praticamente a reserva financeira dele, que não se chama superávit, se chama reserva financeira, que esse dinheiro serve para acumular estoque de recursos para pagamento de futuras aposentadorias. O Instituto, então, em 31 de dezembro, tinha uma disponibilidade de 575.955.000 reais. Bem, outra análise que tem que ser feita e é fiscalizado pelo tribunal são os encargos sociais. Com referência aos encargos sociais, quer sejam eles o INSS, o Instituto Municipal de Previdência, Fundo de Garantia, PASEP, o município quitou todas essas obrigações no exercício de 2019. Ou seja, o que tinha a pagar, pagou-se. Ele não deve nada, estamos com as certidões negativas tudo em ordem,
Ou seja, o município está regular perante os encargos sociais. E é um item de análise do tribunal, que inclusive há rejeição de contas por parte do TC, caso não seja atendido esse dispositivo. Bem, falamos sobre os relatórios resumidos, falamos sobre o ensino, falta falar sobre a gestão fiscal. A gestão fiscal, ela apura despesa com pessoal, dívida fundada, enfim. Começando com despesa de pessoal. A base para se estabelecer os limites que a Lei de Responsabilidade Fiscal determinou, a base é a receita corrente líquida. O que é a receita corrente líquida? É a arrecadação num determinado período, em 12 meses, descontadas as outras receitas de capital, investimentos, etc. Então, no exercício de 2019, ou seja, de janeiro a dezembro, que agora já pega o período cheio, a receita corrente líquida foi de R$ 725.868.000. Em relação a 2018, apenas comparativo, ela teve um crescimento vegetativo aí de 14,70%. O total da despesa do período de 2019, com pessoal, foi de R$ 355.902.000. Isso representa 49,04% da receita corrente líquida, ou seja, o mínimo, o máximo que o município poderia gastar era 54%, e o limite prudencial é de 51%. Nós não só atendemos o limite prudencial, e evidentemente cumprimos o último limite permitido, que é de 54%. Chegamos a 49,03%. Outros limites. Dívida consolidada líquida. Eu coloquei a dívida consolidada total de 183.539.000, que representa 25,29% do total da receita, mas ela não é ela que mede pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O que apura é a dívida consolidada líquida. Aí desconta-se os institutos de previdência, se houver parcelamento, a Ortoprev e outras dívidas que não entram como dívida consolidada. Isso, então, dos 105 milhões que nós temos em balanço em 2019, representou 14,51% da receita corrente líquida. O limite é 120. Então, cumprimos também esse dispositivo. Operações de crédito, exceto o aro. Durante o exercício, ingressaram 33.685.000 de empréstimos. Isso representou da receita corrente líquida 4,64%. Na realidade, o limite legal é 22. Não, desculpe mais uma vez, é 16%, ou seja, nós efetivamos em 4,64%, mais uma vez, cumprido o limite da Lei de Responsabilidade. Concessão de garantias, não se deu nada, não temos nenhuma garantia, o município não garantiu o empréstimo, por exemplo, para a Ortoprev. Então, sem concessão de garantias, zero, o limite é 22%. Antecipação da receita, o famoso aro, nunca fizemos, não vai fazer, porque é um dinheiro muito caro, o limite está aí cheio de 7%. Outro demonstrativo que a gente faz é com referência ao ensino. Se o município cumpriu ou não o artigo 212 da Lei de da Constituição Federal. Bem, a base para se calcular o limite são as receitas de impostos e outras receitas de impostos transferidas. Com isso, durante o exercício de 2019, no seu encerramento, essas receitas representaram R$ 563.484.000. No ensino foram gastos, despesa empenhada primeiramente, R$ 35.473.000 no infantil,
no fundamental 41.447.000, e aquele valor retido que eu antecipei lá atrás do Fundeb, também conta como gasto indireto da educação, que foi 66 milhões. Descontou-se disso os dinheiros que ficaram aplicados, eu tive então um total de gasto na educação empenhado de R$ 142.688.000, o que equivaleu a 25,32% da receita de impostos e outras delas resultantes. E, ou seja, o município comprometeu e efetuou um gasto a maior empenhado de R$ 1.817.913, ou seja, cumpriu-se inicialmente o limite constitucional de 25%. Porém, na análise que o Tribunal de Contas do Estado faz, ele leva em consideração não só a despesa empenhada, ele quer saber o seguinte: o que foi pago, o que não foi pago ele glosa, e ele dá esse pago até o primeiro mês do exercício subsequente, que é janeiro. Então, a despesa que vocês viram lá de restos a pagar com fonte ensino, elas foram praticamente 99% foi paga até 31 de janeiro. Nesse demonstrativo, então, ficou as mesmas receitas como base, só que pagou ao todo aí, em vez de 142.688, pagou 142.575, ou seja, 25,30%. Apenas 0,02%, ou seja, R$ 113 mil, não foram quitados. Isso está isolado dos gastos do ensino para 2019. Ele não entra no cálculo e também vai ser glosado pelo tribunal. Por isso, então, que teve essa sobra aí. Esse valor também não vai servir para as contas de 2020, não. Tanto é que esses empenhos, como eles estavam apenas não estavam processados, eles serão, por esses dias, serão providenciados o seu cancelamento. Bom, o Fundeb também tem que ser feita uma demonstração dele e o cumprimento. O tribunal, ele exige, por lei, que o município gaste 100% dos recursos que ele recebe do Fundeb. Com uma pequena faculdade, eu posso deixar de não gastar até no máximo 5%. Ou seja, 95% eu tenho que gastar dentro do exercício que se arrecadou, no caso de 2019. Se eu não gastei, esses 5% deverá ser gasto até 31 de janeiro e comprovado quando eles vêm fazer a auditoria. O município conseguiu empenhar e pagar, não, ficou a pagar, mas ele comprometeu em 100% do valor arrecadado. Ficou a pagar 1.658.000, que foram pagos agora no mês de janeiro. Então, teve uma receita de 119 milhões, uma aplicação financeira de 343 milhões, 120 milhões de receita, 120 milhões de despesa, ou seja, zerou-se. Eu tenho que comprovar, além de quanto eu gastei no todo, quanto eu gastei com magistério, ou seja, professores, diretores de escola, que o mínimo que a Constituição exige é 60% do valor arrecadado pelo Fundeb, 60% obrigatoriamente eu tenho que destinar ao pessoal do magistério. O município foi além disso, foi 75% ele gastou com o magistério e as outras despesas ele gastou 24%. A saúde, por sua vez, é o mesmo critério, só que em vez de 25 é 15%. As receitas de impostos e as transferências diferem um pouco da receita do ensino, porque aqui não entra o pré-sal, não entra o adicional da Lei Candir e nem o adicional da emenda 84. Então caiu para 557. O total da despesa processada foi de 150 milhões, com recurso próprio. Eu teria que gastar, o mínimo que eu teria que gastar era 151. Não, desculpe, gente.
eu empenhei 151 milhões e liquidei 150 milhões. Com isso eu tenho um percentual de despesa empenhada de 27,23 e uma despesa liquidada de 27% raso. Este valor de 27 é o que o tribunal leva em consideração. Ele não trabalha com a despesa empenhada, somente com a liquidada. Então eu tive aí uma aplicação a maior na educação de 66.898.000, quando na realidade os 15% que a lei exige daria 83.648.000. Eu gastei, além disso, mais 66, quase 67 milhões. Resultado nominal. O que representa esse quadro aí? Ele representa, num determinado momento, esse quadro muda dia a dia. Mas em 31 de dezembro, a posição que ele mede é o seguinte: quanto eu tinha de dívida, exceto as previdenciárias, em função dos recursos financeiros que eu disponho naquele momento, 31 de dezembro. Então eu tenho aí 105 milhões de despesa consolidada líquida, que eu já falei nele lá atrás, e tenho, descontando os passivos reconhecidos, que é parcelamentos do INSS, a minha dívida líquida é de 96. Comparando-se com a do ano passado, teve um crescimento de 24 milhões. Isso tudo em função desses empréstimos que o município fez. Aumentou-se o valor da dívida. Mas nada que comprometa, porque eu não vou usar todo o dinheiro daquele dia para pagar a dívida, eu vou pagar a longo prazo. Mas é um demonstrativo que tem que ser feito, está na lei de responsabilidade, a gente prepara ele. E o resultado primário? O que é o resultado primário? Ele pega todas as suas receitas fiscais, correntes de capital, deduz dela tudo que é juros e amortização, quer na receita, quer na despesa, e diz assim: olha, seu resultado primário foi positivo ou negativo? Nesse confronto do resultado primário, o resultado foi positivo de 47.485.000, ou seja, a receita fiscal líquida foi maior do que a despesa fiscal líquida, em 47 milhões. Foi fixada uma meta lá na LDO, quando o Cristiano fez o orçamento, fixou-se uma meta do resultado primário. A meta era 41.698.000. E nós tivemos o resultado primário acima da meta. Por último, eu agradeço a atenção de todos, agradeço aos seus vereadores, ao presidente desta comissão, e estou à disposição agora para perguntas, caso houverem. Obrigado. Se tiver alguém do público que queira fazer a pergunta, o Vladir está à disposição. Bom dia. Agradeço a oportunidade de estar participando dessa reunião com um tema tão importante, ao qual eu sempre me interessei, mas confesso que eu nunca participei. E agora nós vamos aprender mais sobre isso também para estar ajudando a informar a população, né? A minha dúvida... Por gentileza, um minutinho, me dá o seu nome, por favor. É Márcia. Márcia. Márcia Vavassori. Márcia? Vavassori. Vassori? Vavassori. Ah, tá. Obrigado. Falar das receitas correntes. Eu não sei se eu não acompanhei direito o primeiro slide, porque também não dá para enxergar direito. Mas o senhor falou do ICMS, que eu fiquei chocada, que não veio repasse do governo. Como que isso pode acontecer? Não, desoneração, você está falando do ICMS de desoneração, né? É uma receita que até 2018 o município recebia. A partir de 2019, eu não sei nem o motivo, e nem em 2020, de que essa transferência não está sendo feita. Não é só aqui, é geral.
Eu tenho, geral. eu tenho conversado com muitos colegas aí de outras prefeituras, a gente se fala sempre, e aí eles perguntam, como é? Eu disse ICMS, falei, olha, não temos nem notícia dele. Porque E é uma receita, acho- importante para o município, alta. Ela é em torno de 1 milhão e pouco ano. Ah, sim. É representativo. Dinheiro Então, eu dinheiro. estou confundindo com aquela transferência normal que Não, os não. governos fazem de parcela do... Do FPM? Não, do CMS mesmo. Não, essa do CMS está normal, isso é Estado. Normal. Essa não é tá. federal. Esse ICMS de exoneração, ele é Estado, é federal. Sim, eu confundi então. Tem problema. Por isso que eu fiquei mais chocada. Eu falei, como que isso pode acontecer? E eu também não vi o senhor falar da receita de PTU. Eu acho que eu comentei qualquer coisa dizendo assim, quer ver que o IPTU, ele teve uma arrecadação uma variação de 3,52% em relação ao exercício anterior, não sei se você se lembra, em função de que o município não teve alteração de alíquotas de impostos, não aumentou o imposto acima da inflação, então praticamente ele ficou igualitário. Mas o senhor falou de valores? Eu falei 36.623.000, que foi arrecadado no ano de 2019. E a arrecadação não tem crescido, então, 2017, 2018, não, 2019? Ela cresceu de 35 milhões para 36. Ah, sim. Entendeu? Mas cresceu o quê? Basicamente, o valor que foi corrigido o seu IPTU. Não houve assim, olha, a inflação foi 3%, mas a Câmara, a Prefeitura mandou um projeto, a Câmara aprovou 10%, 15% de aumento. Não. O que houve foi um crescimento praticamente vegetativo. Cresceu-se o que a inflação cresceu. Ok? Tá, ok, entendi. E uma outra dúvida que eu fiquei também, com relação ao levantamento das receitas, da receita prevista. Porque a receita prevista para 2018, que inclusive zerou, né, não teve o superávit, ela girou em torno de mais ou menos uns 800 milhões. E aí o senhor disse que também o superávit que ficou foram os de convênios, e isso não entra para a receita de 2020. Desculpa, eu não entendi o final da sua pergunta. Vamos ver se eu sei perguntar certinho também, né? Não tem problema, estamos aqui para isso. Porque é complexo, né? O senhor disse com relação à receita corrente, todas as receitas, que inclui tudo. Pelo que eu percebi, girou em torno de uma receita total de mais ou menos uns 800 milhões para o ano de 2019. Foi isso que foi a receita prevista? 849 milhões. Isso. Não, a prevista, líquida, foi 841. A líquida? 841. A arrecadada efetiva foi 849. 849. Ou seja, certo. A meta foi cumprida em 1,01%. Isso. Vamos lá, vamos no quadro. E aí o município trabalhou com isso, zerou, não teve superávit. 2019 também não teve. De 2019 para 2020, que a gente está no último quadrimestre. Não teve superávit. Aí eu penso assim, 2020 está tendo uma previsão de receita de quase 1 bilhão. E aí eu fico pensando, não teve superávit, só os de convênios. Então, essa diferença de mais ou menos uns 300 milhões, ele vem da onde? Essa receita vai vir da onde? Porque o IPTU não está aumentando muito, né? Está lembrada, Márcia, que no começo eu disse o seguinte, superávit financeiro não é receita. Isso eu entendi. O que ele é? Ele é um recurso financeiro. Então, o dinheiro que sobrou de 2019, esquece o orçamento. O orçamento desse ano é quase 1 bilhão. 945 milhões, né? Se não me falha a memória. Esse dinheiro não tem nada a ver com superávit. É tudo aquilo que o Cristiano previu de toda a arrecadação nova de 2020. IPTU, ICMS que subiu, o ISS, enfim, é uma nova projeção de receita que se faz. Entendi. Agora, esse superávit financeiro, se houver nas receitas de convênios, então ele vai puxar esse dinheiro para 2020,
Sim, mas através ele não... de crédito suplementar. E ele não entra na receita. Ele não entra na receita. Eu entendi. Por isso que o tribunal faz aquela análise. A despesa, receita e despesa pelo total. Aí ele fala, quanto tem? Então deu déficit. Ah, está condenado a conta. Não. Ele vai ver o que de dinheiro tem lá dentro de superávit, que não é receita, e fala, esse fora. Aí deu superávit de execução, você viu? Entendi. Okay? Entendido? O superávit eu entendi. O que eu quero entender é assim, se as receitas de IPTU, que não está tendo muita variação e crescimento todos esses anos, mesmo a população tem crescido, não tem aumentado a contribuição do IPTU. O ICMS, o ISS, pelo que eu percebi, é a mesma coisa. E assim, 300 milhões de previsão do que foi realizado em 2019 para o que foi previsto para 2020, eu queria entender da onde que o ordenador, o contador, ele previu que essa receita vem de onde? Eu quero entender se é de empréstimo, se é de aumento de arrecadação, se é de algum outro fator econômico que eu não entendo, que às vezes a população também não entende, né? E porque é uma diferença de previsão muito grande, assim, eu percebi, de 2017 para 2018 não variou muito, de 2018 para 2019 não variou muito, mas de 2019 para 2020 teve um aumento aí de 300 milhões, e eu queria saber, entender pelo menos. Márcia, eu vou passar, quem trabalha na peça orçamentária é o diretor de planejamento orçamentário, então nada melhor que ele para falar sobre o orçamento. Aí eu falo sobre a execução. Ok? Então ele chama Cristiano, vai te atender. Tá, obrigada. Oi, Márcia. Oi. Na verdade é o seguinte, quanto que a gente arrecadou em 2019, né? O Vladir falou aí, 840 e pouco, 849 milhões, né? Para 2020 nós previmos 945 milhões, então uma diferença não é de 300 milhões, é um pouco menos de 100 milhões de crescimento aí para 2020. Né? E da onde que vem esse... De 100 milhões, dá? Sim, a gente arrecadou em torno... A gente arrecadou 850, 150 milhões. Isso, e para 2020 está previsto 945 milhões. É verdade. Tá? Então, assim, uma diferença de 95 milhões por aí. Mas vamos explicar, né, de onde vem essa diferença. Isso. Primeiro, esses 945 milhões, ele engloba o orçamento da prefeitura e o orçamento, né, do Ortoprev, na questão da receita. A Câmara não tem receita, ela está dentro da despesa, né? Então, assim, receita da prefeitura, receita do Ortoprev. Receita do Ortoprev também tem uma parte aí dentro desse crescimento, tá? Porque sempre tem um crescimento, porque a folha da prefeitura cresce, então a receita de arrecadação lá do Ortoprev, né, que é para previdência e tal, sempre cresce também. Então, uma parte dos 95 é isso, crescimento que vai direto para o Ortoprev. A parte que é da prefeitura, da onde que está vindo esse crescimento? Principalmente do ICMS, porque o nosso índice de participação do município, para 2020, né, ele sofreu um aumento de em torno de 5%. 5% no ICMS, isso significa o quê? Uns 20 milhões a mais, tá? Por aí. Aí de 150 milhões já, o ano 20 milhões já é o crescimento previsto do ICMS. O ano passado, a gente arrecadou 230 milhões de ICMS. Para 2020, a gente deixou previsto 248 milhões, tá? Então, aí já tem um crescimento. Outras coisas assim que a gente deixou, né, explicando como um todo, porque eu não posso passar aqui receita por receita, também não vou lembrar os valores exatamente. Mas quando a gente faz a previsão de receita, lá no mês de agosto e setembro do ano passado, né, que é a época de montar o orçamento e enviar para a Câmara, a gente leva em consideração o que para corrigir as receitas do município para o ano seguinte? A gente leva em consideração a inflação prevista, né, que o Banco Central tem lá as previsões, em torno de 3,5%, 4%, e o crescimento do PIB, né, crescimento da economia previsto também para 2020.
que está em torno aí, na época estava em torno de 2%, algo assim. Então você corrige, não todas as receitas, porque, por exemplo, eu não vou corrigir o IPTU pela variação do PIB. O PIB não vai influenciar a variação do IPTU. O IPTU é só a inflação, como o Vladir disse, não teve aumento de alíquota, então, né? Agora, tem outras receitas que eu posso considerar variação do PIB, tipo ISS, o FPM, tá? Então, assim, quando você aplica o índice de inflação e o PIB, né, nas diversas receitas que a gente tem ali, você tem uma variação, e aí dá uma diferença a mais para o ano seguinte. Claro que se não tivesse previsão da economia não crescer nada, daí você não considera, né? Ou se não tivesse inflação, né? E outras coisas que cresceram aí dentro, né? Você tem recursos de convênios, tipo o quê? Fundeb. Vou dar um exemplo. O Fundeb, ele cresce ano a ano, porque ele está muito vinculado com a arrecadação de ICMS também, né? Então, assim, Fundeb ficou um pouquinho mais em relação a 2019, receitas por exemplo, do SUS, financiamentos, né, empréstimos. Então, assim, você tem recursos de convênios aí no meio dessa conta também. Sim, os convênios, então, Isso. eles Então, fazem, vamos calcular assim, uns 15% de crescimento da receita de 2019 para 2015. Tá, eu não lembro. Mais ou menos isso, né? Tá, não lembro exatamente, mas assim, você... Então, de um ano 3% pro outro, da inflação. tem variação, né? Porque assim, o convênio varia muito, assim, depende dos convênios que a prefeitura tem, dos empréstimos previstos e tal. Então, somando todas as receitas que você tem na prefeitura, não só do Tesouro, não só da prefeitura, tem a parte do Ortoprev também, você tem uma variação, né, de um ano para o outro. Então, assim, mas o orçamento como um todo, quando a gente monta a previsão de receita, é sempre assim, com muita cautela, sem inchar o orçamento, o que é muito comum aí em outras cidades, né? Em outras cidades é comum que o pessoal faz a previsão da despesa, né? A despesa cresce, sempre cresce muito, tal, e depois a pessoa acaba puxando a receita de forma artificial, né? Uma previsão assim irreal. Sim, esse é o meu medo. Para encaixar, né? E às vezes nem sempre aquela previsão. Para encaixar a despesa. No caso de Hortolândia, e até assim, o que o Vladir falou aqui, né, a saúde financeira, nossas contas estão em ordem, né, acho que ele comentou aqui, nós estamos pagando todas as nossas contas em dia, né? Folha de pagamento dos funcionários, fornecedores, as dívidas, então assim, nossas contas estão em dia, os encargos sociais, né? Isso mostra que, assim, não só o orçamento 2019, 2020, mas nos últimos anos, ele tem sido feito um orçamento de forma cautelosa, pé no chão, sem exagero. E aí, na execução orçamentária, né, quando a gente detecta algum problema de arrecadação durante o ano, porque pode acontecer, Sim. Você não sabe, ninguém tem bola de cristal, né? Você faz a previsão, mas a economia às vezes não responde. Não ajuda. Não ajuda. Então, assim, durante a execução orçamentária, você vai acompanhando a arrecadação mensalmente, e quando a gente vê que tem algum problema, a gente contingencia a parte da despesa, né? Então, Entendi. você segura a despesa para não gastar mais do que você está arrecadando. Entendi. E Tá você bom? não sabe me dizer, por exemplo, quanto desse crescimento é relacionado à operação de crédito, que vem de 2019 para 2020? De cabeça eu não vou saber dizer, assim, não lembro exatamente, mas pode ter. Mas tem como a operação de audiência crédito. fala de 2019, a gente nem trouxe os dados aqui. Tá? Quando que vai ter? Olha, do orçamento 2020 já teve audiência. Quando em abril, a gente vai montar a LDO 2021, tá? Então, assim, aí a gente faz uma audiência da LDO 2021 e a LOA a gente monta ali no mês de setembro, agosto, setembro. Aí tem uma audiência também no final de setembro explicando a LOA, mas aí já vai ser 2021. E a cada quadrimestre, né,
o Vladir vem fazer a audiência aqui de prestação de conta do primeiro, do segundo e do terceiro quadrimestre. Tá? Mas eu não lembro de cabeça exatamente quanto que está crescendo essa parte de convênios, mas com certeza deve ter tido um crescimento também. Operação de crédito, né, provavelmente. Tá? Só complementando o que ele disse sobre operações de crédito, o município contraiu o ano passado, o ano de 2018, mas teve reflexo em 2019, um empréstimo em dólar, que é essas obras do PIC que está sendo executado na cidade. Esse empréstimo foi na ordem de 42 milhões de dólares. Okay? A exemplo do outro da Ponte Estaiada lá, com o mesmo organismo internacional, o CAF. Esses 42 milhões de dólares, ele não vem assim, de um dia para o outro, ele vem de acordo com o desenvolvimento das obras. Ok? Então, ele fez uma provisão no orçamento de uma receita provável arrecadação. Não de tudo, porque não vai se gastar 140 milhões em obras num ano, exercício. A não ser que isso aqui vire acredito que não dá tempo físico para executar. Mas metade disso, tranquilamente, está no orçamento deste ano, de 2020, para ser executado. Se não cumprir isto, evidentemente que vai cair, Márcia, naquele ritmo que eu lhe falei lá. Operações de crédito não entrou, também não gastou. Porque se você fizer o contrário, você vai comprometer e vai ficar devendo. É verdade. E Hortolândia, modéstia à parte, eu estou aqui há muitos anos, ela prima pela execução orçamentária fiel. Não se inventa receita para se colocar no orçamento, não se ajeita o orçamento de receita para fazer o orçamento de despesa, pelo contrário, né? Já se reúne antes, já se planeja antes. Haja vista que a resposta está aí. A execução orçamentária do exercício foi altamente significativa, ou seja, foi salutar. O município comprometeu aquilo que ele tem. E a consequência disso são todos esses relatórios que você cientificou, na forma que ele foi executado. Né? O Hortolândia, eu posso dizer que é um município saudável. A saúde financeira dele é excelente. É difícil você encontrar na situação de Hortolândia no Brasil. Sinceramente falando. Não estou puxando para cá a sardinha, não. Mas é a realidade. Eu, no estado de São Paulo, converso com muita gente. Né? Tem municípios que estão saudáveis? Tem. Vizinhos nossos aqui tem gente? Tem. Né? Mas Hortolândia prima por isso há um bom tempo. Sim, tem só dessa forma, está toda essa execução que você vê aí, só se consegue esses financiamentos se o município tiver tudo em ordem, não devendo para ninguém, senão não consegue um centavo em lugar nenhum. Então, todo mundo quer emprestar para o município. Por quê? Porque ele tem saúde financeira boa, tem certificados, tudo regularizado. Quando vai a Brasília, vai com um projeto, não vai com uma cartinha, você vai com uma coisa científica. Né? Eu vou aproveitar, vereador. Eu queria só fazer uma explanação para o senhor só explicasse para a gente quantos por cento é o endividamento do nosso município hoje, só para a população estar sabendo. Acho que é 7%, né? Deixa eu ver. Eu vou chegar lá já. Porque às vezes muita gente joga na rede social aí falando o município está endividado, o município está devendo. É o município que menos deve na região metropolitana. A nossa dívida consolidada, ela está em 14,51% da receita corrente líquida. Sabe qual é o limite? 120. Sim. Então nós estamos bem aquém. Eu vou contar uma historinha. Lógico que não vamos também gostar de chegar no limite, né? É porque às vezes... Mas veja bem, a preocupação maior não seria quanto você pode. A preocupação é quanto você pode pagar. Sim. Entendeu? E outra coisa também, vereador, a população, ela às vezes não entende esses limites de endividamento do município. Então, está dentro do limite, está ótimo, é muito saudável. Só que tem também um outro lado, que é do bom uso do dinheiro também. Então, está 14% endividado e a população só vê lá, no fim, né? Ele vê a obra acontecendo. Então, é importante também a gente conhecer desses 14% da receita corrente, que dá quanto? Cento e poucos milhões. milhões de dívida. Hã?
105 milhões de dívida. Então, 105 mas isso para ser pago milhões. em 200 meses. Isso, tudo parcelado. Ao longo do tempo. Né? Tudo parcelado com juros. Mas, assim, própria. são 105 milhões e é importante a população acompanhar como está sendo usado 105 milhões, né? 1 milhão, 500 mil, é importante. O reflexo desses recursos, aqui não entra só empréstimos para investimentos. Aqui tem precatórios, é a dívida do município, entendeu? Como um todo. Ah, sim, claro. Não é só financiamento. Não é que entra só aqui. operação de crédito, empréstimo, né? Tá bom. Obrigada, parabéns. Obrigada ao vereador pelo convite. Eu assisti à sessão na Câmara de segunda-feira, por isso que eu vim, porque eu estou cada vez mais interessada nesse tema também. E parabéns aos gestores da execução orçamentária de Hortolândia. Obrigado. Eu só queria fazer um comentário rapidinho sobre a dívida, né? Que nem como o Vladir disse, é uma dívida de longo prazo, né? Essa dívida não é para pagar assim, né, em 2, 3 anos, é uma dívida para pagar em 10, 15, às vezes até 20 anos. Então, assim, é uma dívida que não compromete a execução orçamentária. Tá? O que a gente, se a gente fizer uma análise aí, a gente está gastando com pagamento de juros e amortização o valor próximo aí dos últimos anos, né? Não tem tido grandes variações. Porque às vezes você está contraindo novas dívidas, mas dívidas antigas estão acabando, né? Então, o valor ali que a gente gasta no orçamento com juros e amortização não tem grandes variações. Às vezes sobe um pouquinho, às vezes cai um pouquinho, né? Mas tá perfeitamente controlado, né? E são investimentos, assim, como com a crise que a gente teve, isso comprometeu, né, a receita de todos os municípios, e aí ficou muito difícil de você conseguir recurso dentro do orçamento para novos investimentos. E aí você vai buscar empréstimos, né, de longo prazo, que tem juros assim baixos, para fazer os investimentos necessários na cidade, que inclusive são investimentos, né, em infraestrutura que vão atrair novos investimentos para o município, né, na forma de indústria, comércio, né, de novos condomínios, né, e isso vai gerar um aumento da arrecadação no médio e longo prazo. Então, assim, são empréstimos que podem até parecer assim para a população, olha, não é bom pegar empréstimo, né? Mas é um empréstimo, vamos dizer, saudável, na medida que ele pode atrair, com certeza vai atrair novos investimentos. É só ver, né, o impacto que deu, por exemplo, a Ponte Estaiada ali, né, de você integrar uma parte do município que estava praticamente isolada, né? Tá? Então, assim, acho que essa é a visão, né, que o governo tem em relação a esses empréstimos, tá bom? Só para concluir, Márcio, quando eu falei sobre o resultado primário, em linhas gerais é o que ele acabou de dizer para você. Você viu lá, o resultado primário foi positivo. O que ele tira de lá? Ele tira tudo que é receita financeira e tira que é despesa financeira. Sobrou dinheiro? Sobrou. A receita fiscal foi maior do que a despesa fiscal. Ok? Muito agradecido. Obrigada, Márcia. Obrigada por ter vindo participar. Muito bom, isso para nós é muito bom. Ontem eu presidi também a audiência pública de Ministério da Saúde. Essa casa estava cheia. Ontem estava cheia a casa. Hoje é de finanças, não sei se é por causa da chuva, o tempo, o povo não veio. A gente atrasou até uns minutinhos aí para ver se chegava mais alguém, não veio, então nós temos que fazer, né? Carnaval também, o povo já está saindo, né? Mas eu queria agradecer aqui o Vladir, o Cristiano, o pessoal da prefeitura, a população que está ouvindo nós em web. Queria agradecer mais uma vez a todos aí presentes. E o vereador teve que sair, fazer um atendimento ali, o Tiago Mascarenhas, vereador Ceará do Horto, mas meu obrigado. Eu queria declarar encerrado a audiência pública na data do dia 21 de fevereiro, às 11h18. Muito obrigado a todos e fique com Deus.